palco de diversos acontecimentos e episódios da história do Brasil. O lugar encantou Dom Pedro I, quando em 1822 passava pelo Caminho do Ouro, indo para Minas Gerais, e se hospedou numa fazenda da região. Ele tentou comprar as terras, mas não teve sucesso. Acabou adquirindo a fazenda vizinha, chamada Córrego Seco. O imperador queria construir o Palácio da Concórdia, mas os planos do pai só foram realizados pelo filho, Dom Pedro II, que, em 1843, assinou decreto determinando o assentamento de um povoado e a construção do tão sonhado palácio, que ficaria pronto em 1847. A partir daí, a cidade se tornou a capital do império durante o verão. Hoje, nós vamos conversar sobre Petrópolis, a cidade imperial. Meus convidados são o deputado Marcos Vinícius e o secretário de administração da cidade, Henrique Manzani. Queria agradecer muito a presença do senhor deputado, do senhor secretário. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir um minutinho aos senhores e nós vamos assistir a um VT para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de Petrópolis. Petrópolis foi fundada no dia 16 de março de 1843. Está localizada na região serrana fluminense. O município ocupa uma área de quase 800 quilômetros quadrados e tem a população estimada pelo IBGE em 298.142 habitantes. O turismo histórico e cultural é um dos pilares da economia da cidade, que possui um conjunto arquitetônico riquíssimo. O Museu Imperial é a principal construção do chamado Centro Histórico de Petrópolis, que ainda conta com o Palácio de Cristal, o Quitandinha e a Casa de Santos Dumont, entre outros pontos turísticos. A indústria têxtil é outra atividade econômica importante, com destaque para as malharias. A Rua Teresa, onde se concentra a maioria das lojas, atrai compradores do país inteiro. A presença de grandes cervejarias instaladas na região faz o município ser considerado o segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Deputado, como a gente pôde ver nesse VT, o turismo é um dos pontos muito fortes da economia da cidade. Queria que os senhores me falassem um pouco sobre a parcela da economia que esse setor movimenta. Na minha opinião, o turismo é a principal indústria da cidade de Petrópolis. Pela arquitetura, por ser a única cidade imperial da América Latina, por ter um clima diferenciado, nós conversávamos antes do programa, por ter vários restaurantes e hotéis, pousadas. Para mim, é o maior, hoje é a maior indústria da cidade. Não é que mais recolhe impostos, segundo dados da prefeitura, mas é que chama o maior número de pessoas. E aí, por isso eu fiz, inclusive, um projeto de lei colocando a Bauernfest no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, que ainda não era. Para também nós podermos vender a cidade de Petrópolis para o Brasil e para o mundo inteiro, onde o governo do Rio de Janeiro estiver. E a Bauernfest, o que ela é exatamente? É uma festa no inverno da cidade? É uma festa que comemora a chegada dos colonos alemães na cidade, né? Ela é festejada no mês de junho. É uma das festas temáticas do município que mais atraem visitantes, né? Nós temos outra festa também, que é a Serra Serata, que é a festa da colônia italiana, que também acontece em seguida a essa festa do colono alemão, que realmente é um atrativo muito interessante na cidade. Praticamente 100% de lotação nos hotéis, leva mais de 250 mil pessoas a Petrópolis, movimentando mais de 30 milhões de reais só nos 10 dias da festa. Uma coisa interessante, o senhor falou que uma festa da colônia alemã, outra festa da colônia italiana. Como é a população da cidade? Tem muito de outros países? Petrópolis foi colonizada por alemães, mas veio a força de trabalho também da Europa, que foram os italianos que vieram para trabalhar nas fábricas e foi a força e na agricultura, né? Nós temos outros países que de alguma forma vieram pessoas para o nosso município. Mas o forte realmente é a colônia alemã e a colônia italiana. Deputado, e o principal atrativo histórico da cidade é o Museu Imperial? O principal atrativo é o Museu Imperial e a Casa Santos Dumont, né? E a Casa Santos Dumont também. O Museu Imperial, se não falha a memória, é o segundo museu mais visitado no Brasil. E hoje em dia fica a cargo do governo federal essa administração, mas o Museu Imperial é famoso no Brasil inteiro, até fora do Brasil, com visitação de mais de 8 mil pessoas por mês. O Palácio Quitandinha é outro ponto. O Palácio Cristal e o Palácio Quitandinha também são outros pontos muito procurados pelos visitantes. Sim. Pra
você tem ideia, nós estamos tendo, todos os anos está acontecendo um crescimento, né? Esse ano tivemos um crescimento com toda a crise que existe, ano de 2014, no ano de 2015, no caso, toda a crise que existe, nós tivemos um crescimento também na questão das visitações. Para você ter uma ideia, foram em torno de 810 mil visitantes na cidade de Petrópolis, sendo que a maioria deles para o Museu Imperial, né? Tivemos lá um crescimento também. O Museu Imperial, para você ter uma ideia, bateu um recorde esse ano de visitação. Que legal. Recorde que já durava alguns anos, foi batido nesse ano de 2015, com a quantidade aí em torno de quase 380 mil visitantes. Deputado, e além do patrimônio histórico e cultural que a cidade tem, quais são os outros atrativos turísticos da cidade? Turismo ecológico e o turismo gastronômico. E hoje Petrópolis, tá, no VT que nós assistimos, é a segunda cidade em produção de cerveja do Brasil e com muitas microcervejarias. Então a cidade tem esses atrativos gastronômicos e ecológicos que também levam o turista para Petrópolis e a Rua Teresa, que hoje, né, o Petrópolis é o maior polo têxtil do Brasil, arrecadando mais ou menos 400 milhões de reais por ano, o que representa 14% do PIB da nossa cidade. Então, também atrai muito turista. Muita gente sai do Rio de Janeiro, vem do interior para fazer compras na Rua Teresa, né? Essa Rua Teresa é famosa no Brasil inteiro. As pessoas vão a Petrópolis e voltam no mesmo dia com excursão. É um turismo também de compras que é muito forte na nossa cidade. Secretário, e com esse setor tão aquecido, como que está hoje o setor hoteleiro da cidade? Olha, hoje, para você ter ideia, a ocupação média desse setor hoteleiro é em torno de 72%. Lógico que tem os picos de concentração, como é o caso da Bauerfest, que a gente tem ocupação quase total, mas assim, em pleno vapor, mesmo com a crise que existe hoje no país, o município vem conseguindo se manter, ou seja, dando uma resposta, né, para a sua população. E, deputado, o setor têxtil, como o senhor estava falando, ele é uma outra parte muito forte da economia da cidade. O senhor tem uma lei, conseguiu prorrogar uma lei do ICMS, que é chamada Lei da Moda. Lei da Moda. Que continua até 2017 e, a partir daí, só o ICMS fica de 2,5%. Nós prorrogamos esse incentivo, né, para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, que são cidades com essa característica da indústria têxtil. Até 2017, mantivemos em 2,5% o ICMS, e aí depois vamos ter que voltar a discutir essa questão, porque nós perdemos, né, essas três cidades, principalmente do estado do Rio de Janeiro, perdem muito em competitividade para essa roupa que vem de fora, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter que voltar a fazer um estudo, né, na Comissão de Tributação da Assembleia para tentar prorrogar, ver se foi suficiente. Nós não podemos esvaziar mais a região serrana, que já perdeu muito na catástrofe de 2011. E, secretário, o deputado falou dessa questão da competitividade. O mercado chinês também entra lá e atrapalha? Isso eu acho que é um fenômeno mundial, né? Eles entram em todos os cantos hoje. E Petrópolis não é diferente disso. Também acontece esse problema, acabando de alguma forma gerando desemprego, né? Porque a partir do momento que você consegue já comprar o produto pronto, você está colocando alguém e deixa de produzir aquilo, né? Acontece sim. Mas ainda temos uma indústria forte dentro da cidade, na área de confecções. Deputado, o senhor falou da Rua Teresa, né? Ela é como se fosse um shopping a céu aberto de 2 quilômetros. Ela é o principal polo têxtil, que eu sei que ele atrai compradores tanto do varejo quanto do atacado. Ali é o principal polo, porque também tem um polo em Itaipava. Nós temos o principal polo têxtil na Rua Teresa. Tem também no Bing, né, na entrada da cidade ou saída, como queira. E Itaipava tem a feirinha, mas o principal polo têxtil, o eixo, né, de compras da cidade é na Rua Teresa. Secretário, a crise pelo qual o Estado passa como um todo afetou essa parte da indústria têxtil? Como é que está isso? Olha, essa crise não é só do Estado. O Estado passa hoje um momento muito difícil, o Brasil passa por um momento muito difícil. É uma crise nacional. Então, eu acredito que afetou, né? Não tenha dúvida de que existe hoje as pessoas estão muito mais travadas, né, na compra do varejo e, de alguma forma, no atacado, porque uma coisa é ligada à outra.
Então, com certeza, houve o município sente isso hoje também, né? Essa questão da redução de turistas no sentido de compras, né? Deputado, como o senhor falou, a parte de gastronomia da cidade também é um atrativo. Quais são, onde ficam localizados os principais restaurantes? O que atrai mais a população, os visitantes na verdade? Olha, assim, Itaipava, Correias, Araras, Secretário hoje é um polo turístico fortíssimo de 10 anos para cá, mas o centro da cidade tem o seu charme. Eu tenho amigos que saem do Rio no sábado, vão a Petrópolis, almoçam e voltam. Então a cidade tem muitos restaurantes bons. Eu acho que o telespectador que nos assiste, se não foi, vai visitar Petrópolis. São apenas 1h30 do Rio de Janeiro. E você vai encontrar restaurantes de massa, de carne, restaurante japonês, toda uma gastronomia, uma infraestrutura de gastronomia para atender os fluminenses. Existia um bar, não sei se existe ainda, acho, no centro da cidade, chamado D'Angelo. Existe o D'Angelo, tradicionalíssimo. Era muito tradicional. Tradicionalíssimo, ainda existe o pão do D'Angelo, o chopp do D'Angelo é sexta-feira e sábado à tarde, é concorridíssimo. O D'Angelo está ali com os mesmos moldes, né, os mesmos móveis de 100 anos atrás. Hoje fizeram remodelaram agora atualmente, mas continua muito bonito e continua sendo ainda muito frequentado. Hoje nós temos lá também o próprio Museu da Cerveja, o Museu da Boêmia, né? Que atrai muitos turistas também. Está dentro desse rol dos turistas que visitam hoje a cidade, boa parte também vai para fazer a visitação no Museu da Cerveja. Malva, não deve a nenhuma atração turística de parque nenhum do mundo. O Museu da Boêmia é uma atração de primeiro mundo, uma grande atração da nossa cidade, não só o museu, mas também o restaurante da Boêmia, que hoje também, os finais de semana, fica sempre muito cheio, recebendo muitos turistas. Eu vou pedir um minutinho, senhores, e no segundo bloco vamos voltar até falando dessa parte da indústria cervejeira, vamos falar um pouquinho mais do museu também. Cidade vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí. Cidades está de volta. Hoje o deputado Marcos Vinícius e o secretário de Administração de Petrópolis, Henrique Manzani, contam pra gente um pouco da história da cidade. Deputado, como a gente estava falando no primeiro bloco, a questão do Museu da Boêmia. Fala um pouquinho mais disso para mim. É um museu temático, com toda a tecnologia moderna. Parece que você está dentro de um parque da Disney. E você ainda sai no final com uma degustação de uma cerveja diferente deles. Da última vez que eu fui, era uma cerveja com canela. Assim, vale muito a pena. Eu queria corrigir aqui, o secretário me corrigiu no intervalo, que o Museu Imperial é o museu mais visitado do Brasil. Em 2015 bateu o recorde. Então, ainda bem, acho que Petrópolis merece, o museu merece, tem atrações maravilhosas também. É o museu mais visitado do Brasil, atingiu 380 mil visitações no ano passado. Obrigado pela correção, Manzani. Secretário, como foi a construção desse Museu da Boêmia? Na verdade, a cerveja passa por... A primeira cerveja do Brasil foi de Petrópolis, que é a própria Boêmia, né? A história começa por aí. E quando a Ambev comprou a Boêmia, eles se afastaram um pouco, depois retornaram trazendo esse atrativo para a cidade. Não sei se foi parceria com o Estado na época. Foi um investimento, uma isenção de 45 milhões de reais que o governo do Cabral, que na época o governador Sérgio Cabral concedeu. Né? A Boêmia tinha fechado a fábrica. Exatamente. Era uma fábrica muito tradicional, dá para ver no vídeo, que é uma fábrica antiga. Eles mantiveram toda essa estrutura, inclusive a parte de equipamentos em cobre, né? Foi, junto com o governo federal também, o incentivo do governo federal e do governo do estado, e acho que isso fez parte do acordo. Mantiveram toda a fachada antiga da Boêmia, deram um toque de modernidade no restaurante em cima e no museu, mas continuou com a mesma cara, só que uma fábrica moderna, atendendo não só a região, mas uma parte do Brasil. Ainda falando da cerveja, Petrópolis é o segundo maior polo cervejeiro do país. Secretário, o que fez essas grandes cervejarias, a Cervejaria Petrópolis, a Boêmia, a se instalarem na cidade?
Primeiro, a história, né? Que a primeira cerveja do Brasil se encontra na cidade. Segundo, a qualidade da água que existe no município, que de alguma forma facilita muito o trabalho das cervejarias. E todo esse clima que envolve ali a cidade, por conta de ter sido lá a primeira cerveja do Brasil ter sido produzida em Petrópolis. Hoje nós temos lá um grupo de cervejeiros artesanais que tem hoje incentivo da Prefeitura de Petrópolis também. Uma vez por mês acontece um encontro de deguste dessas cervejarias lá no município. Então tem muitas coisas bacanas acontecendo em relação à questão da rota cervejeira, né? E, deputado, em relação à parte de empregos, dentro da economia, cada setor os principais, né? O turismo, o setor têxtil e essa parte de indústria cervejeira. Como que é mais ou menos dividido isso em relação à geração de emprego? Nós ainda temos a indústria de tecnologia da informação. Isso. Petrópolis tem o maior computador instalado agora, né, no município, o maior computador do Brasil. O maior computador do Brasil está instalado em Petrópolis. No Petrópolis Tecnópolis, que é um projeto que já vem há bastante tempo. Então, ainda tem a GS Alma, que é uma grande geradora de empregos e de tributos para a cidade. Então, eu vou deixar, né, essa divisão do que gera. Eu sei que a indústria têxtil é 14% do PIB da cidade. Agora, essa divisão mais detalhada é o Manzani. Na verdade, em 2003, no governo anterior do prefeito Rubens Montempo, foi criada a Lei de Incentivos Fiscais na cidade. E aí atraindo vários setores, inclusive mantendo vários setores. A própria Selma, na época, imaginava sair do município de Petrópolis e, através da Lei de Incentivos Fiscais, ela permaneceu no município e atraindo outras empresas também. Nós temos lá o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, onde está instalado hoje esse computador. Nós temos várias empresas de ponta hoje atuando na cidade. Nós temos lá um bracinho da Microsoft, nós temos outras empresas de TI instaladas na cidade, acabando se tornando um polo, sim, também de tecnologia de ponta, né? E em relação à economia, mas o turismo ainda é a principal atividade econômica? Não, o turismo é importantíssimo. Ele representa não em é torno a de principal. 6% do PIB da cidade. A principal é a indústria têxtil. A principal indústria têxtil. Mas a principal atividade econômica é a indústria têxtil. Mas quem mais recolhe impostos para a cidade é a GS Alma. Que seria da indústria tecnológica. Que seria da indústria tecnológica. Onde nós levamos para lá peças de avião, turbina, para que a AGE faça a manutenção no mundo inteiro, vai para Petrópolis. Fazem a manutenção, são feitas em A Petrópolis. manutenção é feita toda lá? Toda lá. Então, se você me pergunta, quem mais recolhe imposto? A GS Alma. Quem mais gera emprego? A indústria têxtil. Né? Então, é dividido dessa forma. Eu não tenho dados atuais, mas por ano em torno de 500 turbinas são revisadas em Petrópolis. Nossa. Cada turbina dessa custa em torno de 8, 10 milhões a revisão, só para você ter dólares. E em relação à geração de renda para a cidade, da onde vem? De todos esses setores, né? Vem da indústria têxtil, que é também tradicional na cidade, vem da indústria de tecnologia de TI hoje, que gera, de repente, com a vinda dessas empresas para a cidade, ela acaba gerando empregos de ponta e também trazendo recursos para a cidade, que deixam ISS na cidade. Vários setores hoje contribuem, o próprio polo cervejeiro, são vários setores contribuindo para se formar a receita da cidade, né? Deputado, há 5 anos atrás aconteceu a maior tragédia climática que afetou principalmente a região serrana, né, do Rio de Janeiro. Petrópolis foi uma das cidades que sofreu muito com isso. Como que está hoje? Porque foram muitas pessoas desabrigadas, perderam suas casas, perderam tudo que elas tinham. 5 anos depois, todo mundo já recebeu sua casa, ainda tem gente vivendo de aluguel social, ainda tem gente muito desamparada? Malva, toda a parte de infraestrutura ela foi recuperada, né? As estradas, vias de acesso, na cidade de Petrópolis, eu estou falando especificamente do Vale do Cuiabá, Vale de Santo Antônio, né? Petrópolis, Teresópolis, estou falando especificamente de Petrópolis, mas na parte de habitação, nós não entregamos nenhuma casa. E na parte
do aluguel social. O governo vem cumprindo, através da Secretaria de Ação Social, uma parceria com o município, vem cumprindo a sua parte com o Estado. O governo indenizou algumas famílias, teve um processo de indenização que foi começado no outro governo, o governo anterior, indenizou algumas famílias no Vale do Cuiabá, mas esse processo é um processo muito complexo, porque a pessoa tem um valor X na cabeça dela da casa, o governo quer pagar um valor Y, existe essa briga. Gera uma discussão e um desentendimento. Nós estamos, não só Petrópolis, mas São José do Vale do Rio Preto, Areal, Teresópolis, quem mais está avançado nessa questão habitacional é o município de Friburgo. Certeza. Petrópolis entregou só as casinhas naquela comunidade quilombola, uma parceria do governo do estado com a Firjan, né? Foram as únicas casas entregues pelo governo do estado, ainda no governo anterior do governador Pezão. Então, nós temos um déficit de 15 mil habitações detectados pela CPI das chuvas só em Petrópolis, mais 894, se eu não estou equivocado, o número de áreas de risco levantadas. Então, é um momento, né, e passa pelos próximos governos, pelo governo municipal, pelo governo do estado, essa ação na retirada das famílias. Mas primeiro a gente tem que construir casa. Eu não posso chegar e retirar a família de um lugar se ela tem onde morar em outro. Então, nós estamos, a CPI, né, cobra isso do governo, o governo do estado tem essa dívida com a cidade de Petrópolis. Secretário, quais foram os bairros, regiões de Petrópolis que foram mais afetadas nessa tragédia? Nessa tragédia de 2011, na verdade, foi o 3º distrito, que foi lá o Vale do Cuiabá. Na verdade, é uma área... a cidade em si não houve maiores problemas. Foi especificamente ali que é a descida da Serra de Teresópolis. É diferente de Friburgo, que a cidade inteira foi afetada. Na verdade, o nosso maior problema foi no Vale do Cuiabá, que é uma parte do distrito que fica fora do centro histórico, fica próximo a Itaipava, e que gerou essa tragédia, gerou, infelizmente, várias perdas humanas, né? E o município vem atuando em cima disso desde então. Foi criada agora em 2013, no retorno da gestão que está lá atualmente, bom tempo, foi criada a Secretaria de Defesa Civil, que anterior a isso era uma coordenadoria criada também na gestão anterior, e que deu mais condições, através sendo secretaria, para estar falando com os outros órgãos e tentando buscar soluções para os problemas da cidade. Dizia-se em algum momento que a cidade não tinha terreno para construir habitações populares. O governo, em 2013, adquiriu um terreno, deu condições de um outro empreendimento que existia do Minha Casa Minha Vida, de ter continuidades. Esses dois empreendimentos estariam falando em torno de 1.500 moradias, que atenderiam, a princípio, as pessoas que estão hoje no aluguel social. Hoje a gente tem em torno de 1.278 famílias no aluguel social, sendo que dessas 1.278, 810 são das chuvas de 2011 e das chuvas de 2013. Né? E temos ainda em torno de 468 pessoas que vêm de outras chuvas anteriores a essa, que o governo vem pagando o aluguel social. Uma parte disso o Estado paga, parte o município paga. Deputado, e como o secretário acabou de falar, 2011 foi a maior tragédia, mas depois aconteceu em 2013. Na verdade, esse problema de chuva em Petrópolis, na região serrana, né, mas que a gente está falando de Petrópolis, acontece todo ano, no verão principalmente, com as grandes chuvas e os grandes temporais. Hoje, de lá até aqui, o que foi feito em relação à prevenção para melhorar essa questão, para diminuir esse problema das chuvas? Olha, Malva, a CPI tomou algumas atitudes. Só um minuto, a CPI que o senhor fala foi uma CPI para investigar. Das chuvas, CPI das chuvas. Que foi em 2011, eu participei dela, ela começou antes do mandato começar, inclusive. Nós começamos a trabalhar logo que as chuvas começaram. A legislatura começa em fevereiro, mas nós começamos a trabalhar em janeiro, logo depois das chuvas. Uma foi a criação do fundo de catástrofe, né, para tentar ter algum recurso quando acontecesse um novo evento, né, climático,
que causasse alguma catástrofe no estado do Rio de Janeiro. Esse foi um dos pontos. O segundo, nós proibimos ligações de energia elétrica ou de água em área de risco. O que não era proibido. Então, a companhia elétrica estava numa área de risco, numa área de preservação ambiental, a companhia ia lá, ligava água ou luz e não tinha nenhuma sanção. Por isso as invasões, e que são os maiores problemas do município. Não só de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Areal. As construções nas encostas, onde e não na beira é do para Rio. ter. E na beira do Rio. O Vale do Cuiabá tem, na descida do rio, tem várias casas ali que elas não poderiam estar ali. Mas como não tinha lei, né? Quer dizer, tinha lei, mas não se respeitava, porque não tinha sanção, nós fizemos, acho que essa foi, além de procurar os responsáveis, né? Essa foi a grande contribuição dessa CPI de 2011, que foi proibir instalação e ligação de luz elétrica ou de água, ou de qualquer que seja a prestação de serviço de concessionária em áreas de risco. Agradecer a presença dos senhores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, deputado. Obrigada, secretário. Obrigado, Amalva, quando precisar. Estamos à disposição. Cidades fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.